Existe algo que quase nenhum homem admite. Ele pode ir embora. Pode parar de mandar mensagem. Pode agir como se tivesse seguido em frente. Mas em silêncio, ele ainda pensa nela. E não é porque ela foi perfeita. Não é porque ela insistiu. E definitivamente não é porque ela correu atrás. É porque algo aconteceu dentro dele. Homens conhecem muitas mulheres ao longo da vida. Algumas chamam atenção pela aparência. Outras, pela intensidade. Outras, pelo mistério. Mas quase sempre existe uma que fica. E o mais curioso, na maioria das vezes, essa mulher nem faz ideia do impacto que teve. Não foi o encontro mais caro. Não foi a conversa mais longa. Não foi um momento dramático. Foi algo pequeno. Um jeito de escutar. Um silêncio confortável. Um olhar que não exigia nada. Um momento em que ele se sentiu tranquilo. E para muitos homens, tranquilidade emocional é rara. O mundo deles é cobrança. É expectativa. É desempenho constante. Resolver. Produzir. Ser forte. Não falhar. Então, quando uma mulher cria um espaço onde ele não precisa provar nada, algo muda. Ele relaxa. E quando um homem relaxa de verdade ao lado de alguém, ele registra isso. Mesmo que não fale. Mesmo que disfarce. Mesmo que depois se afaste. Ele começa a reviver pequenos detalhes. A forma como você riu de algo simples. O jeito que disse o nome dele. A maneira como ficou calma quando ele estava tenso. Coisas que parecem insignificantes de fora, mas que dentro dele ecoam. Porque homens não se fixam primeiro na aparência. Eles se fixam na sensação. Se perto de você ele se sentiu mais leve, mais confiante, mais ele mesmo, você ativou algo raro. E homens não esquecem o que é raro. Talvez vocês nem tenham ficado juntos. Talvez tenha sido breve. Talvez tenha terminado antes de começar. Mas se por um instante ele gostou da versão dele que existia ao seu lado, isso marca. E aqui começa algo que quase ninguém percebe. Ele não revive você. Ele revive quem ele era quando estava com você. Mais aberto, mais gentil, mais tranquilo, mais verdadeiro. E quando a mente dele volta para esses momentos, não é obsessão por você. É saudade da sensação. Mas isso ainda não é a parte mais profunda. Porque existe algo que torna essa memória ainda mais forte. E é isso que muda tudo. Existe um medo que quase nenhum homem coloca em palavras. O medo de ser visto de verdade. E depois perder aquilo. Muitos homens cresceram aprendendo que vulnerabilidade é risco. Que demonstrar demais pode ser fraqueza. Que sentir profundamente pode custar caro. Então eles aprendem a se proteger. Aprendem a ser fortes o tempo todo. Aprendem a esconder inseguranças. Aprendem a não se abrir completamente. Mas quando uma mulher aparece, e sem esforço, sem estratégia, sem jogo, cria um ambiente onde ele pode baixar a guarda, isso é poderoso e assustador, porque agora existe algo a perder. Ele pode até se afastar, pode até parecer indiferente, pode até seguir a vida, mas dentro dele existe uma comparação silenciosa, porque com ela era diferente. E aqui está a parte que quase ninguém entende. Ele não está preso à mulher. Ele está preso à versão dele que ela desbloqueou. Talvez você nunca tenha prometido nada. Talvez nunca tenha dito que ficaria. Talvez nem soubesse que estava despertando algo. Mas se, perto de você, ele se sentiu seguro o suficiente para ser real, isso se torna raro. E raridade gera marca. Ele pode conhecer outras mulheres bonitas, inteligentes, interessantes, mas se nenhuma desperta aquela mesma sensação de paz, de leveza, de autenticidade, a mente dele volta para onde sentiu isso pela última vez. Não é sobre perfeição, é sobre identidade. Você não foi a que escapou. Você foi a que mostrou a ele que ele ainda podia sentir, que ainda existia uma versão dele não endurecida, não defensiva, não fechada. E quando alguém nos mostra uma versão nossa que gostamos, nós não esquecemos quem estava presente naquele momento. É por isso que ele lembra. É por isso que, às vezes, ele observa à distância. É por isso que, mesmo depois de seguir em frente, uma parte dele ainda revisita o passado. Não porque ele seja fraco, mas porque ele experimentou algo raro. E experiências raras deixam marca. Então,
Se você já se perguntou por que ele ainda pensa em você, talvez nunca tenha sido sobre esforço. Talvez nunca tenha sido sobre fazer mais. Talvez tenha sido sobre impacto. Porque uma mulher não precisa correr atrás para ser inesquecível. Às vezes, tudo o que ela fez foi permitir que ele fosse verdadeiro por um instante. E quando um homem reencontra uma parte esquecida de si mesmo, ele nunca esquece quem estava lá quando isso aconteceu.